Bom dia! Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias aqui com um capítulo novo e inédito da Bíblia. E o capítulo que nós iremos ver hoje é o capítulo de número 20 de Números. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo com 29 versículos apenas. Nós vamos ler aqui um terrível pecado que custou muito caro para um grande homem líder de Deus, considerado o homem mais manso da terra. Nós veremos o pecado de Moisés em Meribá. Então, entre também em nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa, com gráficos, ilustrações, tabelas. Entramos no presente capítulo na quarta subparte. Estamos no capítulo 20 e na quarta subparte. As jornadas posteriores, que elas ocuparão os capítulos de número 20 até o capítulo de número 25, nós estaremos nessas jornadas. Ela também se subdividirá em duas sessões e cada sessão terá, obviamente, as suas respectivas subdivisões. As duas sessões são elas. Uma, a mudança da geração, que vai do capítulo 20 ao 21. Hoje e amanhã estaremos vendo essa mudança da geração. A segunda parte, Israel e os Moabitas, que ocupará os capítulos de 22 a 25, fechando assim essa parte das jornadas posteriores. Neste capítulo veremos o pecado de Moisés em Meribá, ocupa 13 versículos. Também há os problemas com Edom, que vai do 14 ao 21, e a morte de Arão, ocupa os versos 22 a 29. Os problemas com Edom, os versos 14 a 21, a morte de Arão, 22 a 29, e o pecado de Moisés em Meribá, o verso 1 ao 13. A história do povo está acontecendo, vai tendo a sua continuidade, e novas murmurações estão a caminho, apesar do que já passaram e de como foram tratados todos os outros murmuradores e os que provocaram rebeliões dentre o povo contra as lideranças constituídas. Aqui, nesse caso, os grandes líderes irão cair em laço fatal que os impedirá de entrarem na terra prometida. Arão nem mesmo poderá ver essa terra prometida. Morrerá antes, como o Senhor falara. E Moisés, em breve, também morrerá, sem entrar na terra. Este poderá apenas contemplá-la de longe. Tudo porque não deram glórias a Deus quando deveriam, e deixaram de obedecer ao Senhor, e deixaram de o santificar no meio do povo, por causa que eles estavam irados e irritados com o povo. Já pensou que terrível? Como são terríveis as consequências? Moisés poderia ter entrado na terra prometida. Ele não entrou, apenas a olhou de longe. O homem mais manso da terra, você vai ver isso em Números 12 e 13. E o homem mais manso da terra, líder, assim falou o narrador da história de Números. Provavelmente o próprio Moisés, autor deste livro de todo o Pentateuco, ele perde a paciência e entra na onda do inimigo e rejeita, por instantes, o conhecimento do Senhor, dando brechas, e por isso cai terrivelmente sem chance de retroceder. Se ele, ou se nós, pudéssemos ter uma maquininha do tempo para recuarmos e desfazermos algumas de nossas tolas ações, como isso seria útil, não é verdade? Mas nós não podemos desrasgar o papel, nem fazer recuar a pedra lançada, nem desquebrar o copo e a taça. Uma vez cometidas certas ações, adeus desfazimento. Pior ainda, lá vem as consequências que as acompanham. Todas as ações que acompanham as consequências. Foi Newton quem disse: a toda ação corresponde uma reação, do mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Ou seja, somos responsáveis por tudo o que dizemos, tudo o que falamos, pelo que agimos, ou mesmo quando nos omitimos
ou somente pensamos? O povo se revoltou novamente por causa de água, e a situação ficou muito complicada. Foram se queixar a Moisés, e no queixume chegaram a dizer que gostariam de ser como foram seus irmãos que faleceram diante do juízo de Deus. A queixa era muito amarga, era forte, era cruel, era dura, era cheia de veneno e cheia de indignação, tanto contra a liderança como contra Deus. O coração deles estava tomado pelo inimigo. Ainda assim, lá estava Moisés, o homem mais manso da terra, tudo suportando, até que não aguentou mais. E Moisés caiu. Depois de anos de serviço, de dedicação, de humildade e paciência incomparável, sendo intercessor muitas vezes do povo, agindo em sua defesa, a defesa do povo contra a sua própria pessoa, Moisés falhou ao falar com raiva, ao usurpar o lugar de Deus quando fez a pergunta: faremos sair água da rocha? Verso 10. Ao agir com violência, ferindo a rocha 2 vezes, embora Deus lhe tenha dito apenas para falar a rocha. Símbolo de Cristo Jesus. Não podemos justificar Moisés, antes somente explicar. Mas eles somente caíram porque foram provocados ao máximo e não suportaram a pressão. Hoje, quem está vivo e conduzindo o povo de Deus somos nós. Nós somos os líderes atuais do povo de Deus. Nós é que temos hoje o Espírito Santo de Deus que nos faz ser ainda mais mansos e suportar um pouco mais, mas também estamos sujeitos, como nos adverte o escritor de Hebreu, para não fazermos iguais como eles fizeram. Nosso dever é anunciar o Evangelho e aproveitar todo o tempo disponível antes que venham tempos que gostaríamos que eles voltassem. E aí será tarde demais, não temos aquela maquininha do tempo. O que tens de fazer, faze-o depressa, agora, mas não como Judas, que foi trair o Senhor. Antes, como Paulo, que se gastou e se deixou gastar por amor daquelas almas que ele tinha, o sentimento de querer lhe ser útil e assim glorificar ao Senhor. O triste nessa história de queda dos líderes foi que a jornada de 40 anos estava bem no seu final. Isso é terrível, faltava tão pouco para a conquista. Às vezes, meu amigo, você está na linha de chegada, no ponto final, e dá uma recuada. Não compensa. É melhor você manter sua integridade e fidelidade a Deus. Faltava tão pouco, a pena, e se deixaram levar. Era o primeiro mês, repara bem, do 40º ano. O primeiro mês do 40º ano, só faltavam poucos meses. Versos 22, 29 e 33, 38. Era o último ano no deserto. São registradas aqui nesse capítulo, além disso, a morte de 2 personagens importantes na vida de Israel, de Moisés e de todo o povo, que são as mortes de Miriam e de Arão, irmãos de Moisés. Moisés e o povo enfrentam a oposição de Esaú contra eles, mas não os enfrentaram. Antes fugiram deles para evitar o confronto naquele momento. Tiveram por isso que dar uma volta enorme para chegarem onde queriam por causa de Edom, que se lhes opunha. A morte de Arão não interrompeu o serviço sagrado dos sacerdotes. Eleazar sucedeu seu pai como sacerdote e a jornada continuou. A nossa jornada também ainda continua, e o mundo está por testemunhar o maior de todos os eventos de toda a sua existência. O retorno glorioso de Cristo Jesus, que estamos pregando, que estamos esperando para qualquer momento. Não perca. Assim, então, concluímos o capítulo de número 20. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 21, com 35 versículos, vendo a mudança da geração. Espero que você tenha gostado. Espero que isso tenha deixado você mais consciente e ligado, para que você não desista da sua caminhada, estando faltando tão pouco, para que nós cheguemos
na reta final. Então esse é o canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Inscreva-se em nosso canal do YouTube para receber nossas atualizações. Dê um joinha se você gostou, divulgue, compartilhe nosso material, esteja junto com a gente. Será um prazer continuar essa caminhada até aquele momento final. Ora, ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos, na presença do Senhor.